Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu resolvi gravar essa mensagem como uma carta aberta aos brasileiros e às brasileiras de boa vontade, os que desejam paz, os que estão angustiados, aflitos, temerosos. E eu tenho sido procurada por muita gente para desabafar, para questionar, para indagar. E, portanto, estou deixando aqui uma mensagem de força, de fé, de esperança. Nós estamos, de fato, vivendo num momento muito delicado, muito grave, né, em que parece que está se instalando um clima extremamente radical de ódio, de violência, de perseguição. E nós temos que, neste clima, nos posicionarmos como espíritas, como cristãos. Eu diria que todo cristão, em todas as épocas da humanidade, né, foram confrontados por duas opções, né, digamos assim. Entender o cristianismo como ele de fato é, como Jesus de fato entendeu, e como ele pregou, como ele propôs a sua mensagem, da não violência, da fraternidade, da compaixão, do respeito ao próximo, do perdão, do retribuir o mal com o bem, do oferecer a outra face, né, do amar aos próprios inimigos. Esta foi a mensagem predominante de Jesus, aquela que fez com que ele dissesse a Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, alguns cristãos no decorrer da história assim entenderam o ensinamento de Jesus. E esses cristãos foram para a arena romana, enfrentar os leões. Esses cristãos apoiaram Francisco de Assis. Esses cristãos inspiraram o trabalho de Gandhi, que se apoiou grandemente num trabalho de Tolstói, que reviveu esse cristianismo pacífico, pacifista, né? É o cristianismo de Martin Luther King, né, que trabalhou pela justiça étnica nos Estados Unidos, sempre norteado pela não violência e pela não retribuição do mal com o mal. Então, essas criaturas que vêm constituindo, no meu ponto de vista, a essência da proposta cristã. Mas, infelizmente, também desde sempre, houve cristãos que não entenderam o cristianismo, que acham que essa proposta é algo utópico, algo para daqui 2000 anos, daqui 3000 anos, que não é para esta terra, é para quando o reino de Deus vier, como se Jesus não tivesse dito que o reino de Deus é aqui e agora e que o reino de Deus está dentro de nós, né? E esses cristãos, infelizmente, foram os que promoveram as cruzadas, foram os que fizeram as inquisições, foram os que apoiaram o nazismo. Embora tenhamos tido cristãos que lutaram contra o nazismo, tanto católicos quanto protestantes, houve cristãos, inclusive da própria parte do Papa na época, que apoiou o nazismo, que não se posicionou contra o nazismo. Então nós temos em toda parte estas duas maneiras de entender o cristianismo. E hoje nós nos defrontamos isso em pleno movimento espírita, porque infelizmente muitos espíritas não entendem também o espiritismo, que se diz cristão, como partidário da não violência. Então nós precisamos demarcar esse posicionamento. E aqui estamos demarcando esse posicionamento, né? Então, em primeiro lugar, eu queria deixar para vocês a seguinte conclamação, né? Embora possamos estar cercados de pessoas que estejam pregando o ódio, nós não podemos deixar nos envolver pelo ódio. Ou seja, temos que manter o pensamento elevado, o coração sereno, apesar de que esse esforço de nos mantermos no eixo, dentro de uma serenidade, dentro de uma vibração positiva, não nos torna nem cegos e nem nos torna insensíveis
as injustiças que vamos vendo, as violências que estão sendo praticadas, as perseguições. Então, aí é um balanço bastante delicado para não adoecermos psiquicamente, para não cairmos no ódio, para não cairmos na retribuição do ódio com mais ódio, mas para mantermos, ao mesmo tempo, o espírito crítico, a capacidade de indignação e a resistência ao mal. A resistência pacífica, a resistência serena, mas a resistência, sim, sempre. Outra coisa que também nós temos que manter para nos confortar e para nos dar forças é esse olhar de eternidade, sabendo que tudo passa, que tudo se modifica, que mesmo os momentos de maiores trevas ou de maior escuridão, né, são momentos de aprendizagem. As crises nos fazem crescer como seres humanos, desde que estejamos do lado do bem, com a consciência reta e tranquila. Nós aprendemos sempre e sabemos que todos vão aprender. Esta é também a grande mensagem que o Espiritismo nos traz, né? Nós somos evolucionistas, sabemos que hoje aqueles que podem estar praticando o ódio ou envolvidos pelo ódio, né, ou pela violência, ou apoiando causas injustas, né, talvez estejam fazendo por problemas emocionais, talvez estejam fazendo isso porque não foram suficientemente fortes ou culturalmente embasados para não serem manipulados, né? Talvez estejam fazendo isso porque ainda estão deixando vir à tona instintos primitivistas, mas seja como for, isso também passará para eles. Também compreenderão, também verão que estiveram equivocados e também farão parte no futuro dos grupos que trabalharão pelo bem-estar da humanidade. Então nós temos que ter sempre essa perspectiva a longo prazo, para não nos desanimarmos, porque essa perspectiva é verdadeira do ponto de vista espírita, esse olhar de eternidade. Outra coisa que a gente também pode recomendar a todos nós que estamos imersos nesse momento crítico é que possamos conviver mais de perto com os nossos queridos, com os nossos amados, com aqueles que se afinam conosco para nos fortalecermos. Mas não precisamos romper com aqueles que divergem de nós, porque a gente tem que caminhar lado a lado de todos, né? A não ser que eles rompam conosco, mas nós não devemos romper com ninguém, né? Temos que aceitar a posição do outro, respeitando a posição do outro, embora colocando a nossa posição de maneira firme, equilibrada, serena e amorosa, e não violenta. Porque a não violência não é apenas nos gestos, é também nas palavras. E essa é a grande dificuldade que nós encontramos ao nos colocarmos num diálogo com aquele que está possuído pela raiva, pelo ódio, pela violência. Nós não podemos entrar neste mesmo diapasão. Este é o nosso grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos negar os nossos princípios, né? E que princípios são esses? Eu gostaria de aqui delimitar alguns princípios para que a gente pudesse se apegar a eles e não desistisse deles nunca. Primeiro, o princípio da não violência. Ahimsa, segundo Gandhi, né? Amar ao próximo como a si mesmo, nas palavras de Jesus. Nós não podemos esquecer deste mandamento, deste ensinamento, porque é a base de toda a proposta, não só do cristianismo, do espiritismo, mas de todas as grandes tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, né? Outra coisa, nós temos que manter o respeito à vida, à dignidade, à integridade de todos os seres humanos. E principalmente em nossa sociedade ainda discriminatória, desigual, nós temos que, com maior cuidado, cuidar das vidas dos mais fragilizados socialmente, daqueles que sofrem maior grau de discriminação e violência. Nós, mulheres, né, os negros, os membros da comunidade LGBTI, os indígenas, os imigrantes, ou seja, todos aqueles que estão sendo bombardeados por preconceitos, por discriminações e por violências físicas e morais. Então temos que estar ao lado dessas minorias
ou nós mulheres que não somos minorias, né? Somos a metade, mais da metade da população e ainda sofremos tanta violência. Outra coisa, temos que, dentro desse mesmo rumo de pensamento, manter sempre a ideia de fraternidade entre todos. E por fim, é nosso dever de cristãos, de espíritas, de humanistas, né? Assim como é dever de todo aquele que acredita no ser humano, trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre, mais fraterna, com os meios que nos estejam disponíveis. Meios pacíficos, meios de luta, meios de resistência, meios culturais, meios educacionais, meios espirituais, mas todos os que estiverem ao nosso alcance para darmos a nossa contribuição para um mundo melhor. Ele virá certamente, mas depende do nosso esforço, do nosso sacrifício, inclusive, para que ele se faça.